Oi, meus amores, bem-vindos a mais um podcast e vídeo no canal. Lembrando que o podcast As Aventuras de Ni já está disponível no YouTube. Eu sempre coloco o link aqui embaixo assim que ele está disponível. Então, caso você queira ouvir enquanto lava a louça e que queira ouvir no carro, sempre todos os vídeos do canal estão lá no podcast As Aventuras de Ni. E link liberado aqui embaixo, sempre na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em se inscrever, tanto no canal como lá no Spotify. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos falar de Carlos Drummond de Andrade. Gente, eu vou trazer uma série de poesias aqui, tanto de músicas como poesias, porque faz parte de quem eu sou, né? Então, trazer um pouco de Clarice, Cecília, Flor Bela, Fernando Pessoa e muito mais, né? Mas eu tô querendo trazer um pouco do Drummond porque ele e a Flor Bela Espanca são grandes amigos, vamos dizer assim, de quando a gente mais precisa. E eu vejo muito essa segunda geração do modernismo, né? O Carlos Drummond, né? Como essa referência de uma palavra amiga quando a gente mais precisa, na linguagem, né? Na linguagem, nas temáticas do cotidiano que se tornam quase que um aconchego, né? Saber que, assim como nas músicas, né? Que eu também considero poesias, letras, tem algo ali te dizendo, sabe? Te aconselhando. É como se fosse um conselho. Então, eu considero a poesia como essa forma, assim, até como um diário, né? De quem tá ali escrevendo, mas um conselho de quem viveu essa situação, vamos dizer assim, ou ao modo que você possa interpretar. Assim como nas músicas, né? E hoje falaremos de Quadrilha, né, de Carlos Drummond de Andrade, que é bem famosa, né, que fala sobre questões da dificuldade do sentimento amoroso, né, as relações, mas eu queria trazer no sentido de comparação. A grama do vizinho sempre ser mais verde. A comparação de que a gente compreender como sempre haverá alguém melhor. Sempre haverá uma pessoa mais preparada, enfim. Mesmo a gente tendo esse reconhecimento de que as pessoas mostram parte das vidas delas, tal como nas redes sociais, do que elas compartilham o melhor momento, né? A gente não sabe o que tá ali por trás, mas as redes sociais em si, elas perpassam por esse reconhecimento de uma comparação de que o outro às vezes é mais que você, né? E isso é bem complicado porque deslegitima muito do que a gente tá vivendo, que também é rico pra gente, né? E essa é a minha realidade, sabe? Então não deveria haver essa comparação, mas também enxergo como uma possibilidade de a gente olhar com uma perspectiva de que, olha, outra pessoa conseguiu, talvez eu também consiga, ou uma inspiração, né? Eu gosto muito dessa ideia de usar o Instagram para acompanhar pessoas que te inspiram e não essa monetização em cima de extremismos, vamos dizer assim, né? Tipo, ir a 4 vezes a academia, que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Mas é um conteúdo válido. Mas nesse sentido de que se incentiva a praticar mais exercício, é válido também, né? Mas a maioria das pessoas ali estão... o trabalho delas é isso, né? Vamos dizer assim, monetizam em cima
disso. Então, para elas faz muito sentido, porque é o trabalho delas, é fazer exercício, né? Muitas vezes, nesse sentido, nesse exemplo. Então, vamos lá, gente, vamos ler um pouco desse poema. O poema é bem pequenininho. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que já não tinha entrado na história. Então, os primeiros versos ali do poema tá falando sobre essa questão de várias paixões não correspondidas, né? Tô vendo aqui no site, eles colocam que todos os indivíduos, menos Lili, amavam sem serem amados de volta. Mas a imprevisibilidade da vida, a comparação, sempre quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, né? Essa questão do próprio sentimento amoroso, mas essas possibilidades, a possibilidade também te coloca num lugar meio desafiador, né? De que talvez seja melhor outro relacionamento ou consiga outra coisa melhor e acaba que entra na questão quem quer muito acaba sem nada. E aí, no caso da correspondência amorosa, talvez esteja um pouco mais perto disso, distante do que eu quero falar um pouco sobre comparação nas redes sociais ou comparação no dia a dia. Mas, no final, parece que todos ficaram sozinhos, né? Então, cada um tá seguindo direções diferentes. Então, essa é a grande questão. Cada um ali, e quando há a comparação, cada um tá vivendo a sua vida, cada um sabe a sua realidade. E no sentido de que às vezes o outro tá julgando uma coisa sua e se comparando como melhor ou pior. Mas na sua vida não faz sentido aquele julgamento, sabe? Tá pagando as suas contas, às vezes é um trabalho, às vezes é uma coisa que te faz continuar viva, é uma yoga, é uma atividade com bicicleta, natação. E no final, a comparação, as direções, as perspectivas meio que morrem. Porque afinal estamos vivendo uma vida individual, né? Então, no final, a gente que vai saber nossa história, nossa verdade. Dei uma cortadinha aqui. Deixa eu ver que vai voltar e voltei. Então, a imprevisibilidade da vida tá muito relacionada também a esse local de que, mesmo que haja comparação, ao final, quem vai acordar todos os dias com nossos sonhos, com nossas frustrações somos nós mesmos. Então você tá disposto a acordar todo dia pensando, nossa, eu tô fazendo isso porque fulano tá fazendo, eu tenho que fazer igual. Ou porque uma pessoa falou que isso não deveria ser dessa forma e você toda vez que alguém fala uma coisa, você altera a sua maneira de enxergar o mundo, os seus desejos. E o último vídeo do canal aqui, do podcast, eu falei sobre essa questão de o amor silencioso. Esse amor silencioso também fala sobre o amor que temos pela nossa vida, pelos nossos sonhos, pelos nossos interesses, por nós mesmos, pelo nosso autoconhecimento. Então a comparação e saber quem somos quando não estamos, como ninguém está vendo, ela acaba se tornando muito covarde com as nossas próprias vivências, com a nossa própria individualidade, entende? Então,
quanto das nossas vivências, caso a gente se compare, se coloque num lugar de inferioridade, tá diminuindo o reconhecimento da nossa vivência na Terra enquanto única, em que não há um script perfeito a ser seguido. E aí, quando a gente trata do Drummond, né, é sempre um que olha para o outro, e todo mundo acaba em direções diferentes, sozinhos. Quanto valeu? Qual foi o preço, sabe, dessa comparação de viver na imaginação ou viver até numa interpretação mental da vida, em vez de viver, falhar, ser consistente no que você ama, no que você é? Quantas